Para o público em geral conhecer um pouco mais sobre a tua trajetória na arte, como um todo, na vida. Todo, sim. Como é que a arte é importante para a vida? Não, pode ser? Pode ser. Então, assim, eu vim de teatro, fui produtora de teatro infantil, que eu não gosto do termo teatro infantil, eu falo teatro para crianças. Sim. Porque infantil pode ser um adulto que não trabalha direito, né? Que não leva a vida a sério. Sim. Então, tem uma personalidade muito forte. Então, nessa fase do teatro, eu era conhecida como a Brava. Não era por causa do Abravanel. Sim. Então, eu sempre tive esse olhar da formação de público. E sempre com uma canetinha na mão, uma folha, e sempre rabiscando. Apaixonada no teatro, como eu produzia, eu participava de todo o processo de uma produção, principalmente a área de cenografia, o momento de iluminar o espetáculo. Então, como a luz é importante, a gente vê aqui na valorização de uma obra, né? Então, aí eu fui aprendendo, tendo essa bagagem toda, para uma criança que desenha desde sempre. E basicamente a arte ela é um mecanismo de expressão e muitas vezes a gente consegue expressar na arte aquilo que a gente não consegue muitas vezes expressar na nossa vida pessoal. Então é uma grande forma de terapia. Então, pessoal mesmo. Pode ser, depende do foco que você coloca nessa arte. Ela pode ser uma válvula de escape, sim. No meu caso, foi em algumas situações, outras não. Que eu te falei, eu sou muito intuitiva. Então, quando eu vou ver, estou rabiscando em tudo quanto é lugar. Rabisquei em contratos, né? Então, assim, a arte como uma expressão de emoção. Sim. Pode ser você tá triste, vai para um caminho. Pode ser você tá nervosa, vai para outro caminho. E é o ato de se esvaziar desse sentimento ou expressar e viver ele intensamente através da... Também. E aí eu falo arte como um todo, através da música, da dança. Sim. Né? A arte como arte. Sim. Né? E é engraçado que nessa minha época lá no Teatro Imprensa, a Fabi, que tirava os contratos da mesa e colecionava meus post-its enquanto eu estava no telefone desenhando. Então, ela sabia o meu estado de humor pelo traço. Sim. Então, às vezes, falei, hoje a reunião estava tensa, tá lá rabiscado. Então, também tem esse lado de você... Você vai esvaziar. Sim. Talvez a arte ela te preencha de uma forma, mas na hora que você está exercitando, você está esvaziando a tua mente, passando uma emoção. Pra caber lugar pra entrar mais coisas depois. É um reflexo do nosso interior, na verdade. Você tá feliz, vai ser um reflexo dessa tua energia interior, vai sair ali. Sim. Porque o que tá dentro tá fora. E a arte é a criação, e a gente cria aquilo que a gente conhece naquele momento. A gente vive num mundo artístico. Sim. Isso aqui alguém criou, certo? Esse piso aqui recortado, alguém criou. Então, tudo que existe hoje na sociedade foi criado por alguém. Isso é arte. Sim. Criatividade. Sim, e tudo nasce na mente antes de crescer na matéria. Exatamente. Tudo nasce de uma ideia. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo da arte, ela te toca? Sim. Ela te provoca alguma coisa? Não importa o quê. Sim. Mas aí é uma boa arte. Mas eu lembro quando eu estava na faculdade de arte, assim, eu tinha um professor que era muito maluco, o Felipe Caldas, talvez ele veja isso, mas ele falava que tipo, a arte ela tem que despertar algo, não independente do que. Exatamente. A arte não é feita para ser fofinha, ela é feita para te tirar da zona de conforto, tanto para bem quanto para mal. Isso. Ela vai te tocar em algum ponto. Ela vai te dar acesso
acesso a olhares de coisas que você não sabia que você sabia observar. Exato. Né? Então, é aquilo que eu falei. Nesse processo de estar em galerias, tá sendo hiper importante para mim, porque já é um público mais específico do que os shoppings. Sim. Só que o shopping, pô, que legal, a pessoa tá subindo com a família na frente da escada rolante, indo para a praça de alimentação e vê lá. Cíntia Bravanel, a filha, e ela vai lá. Aí ela vai entrar dentro dessa instalação dos cubos. A criança vai querer tirar foto. Educar, não pode pôr a mão. Olha com os olhos, não com a mão, não com o dedo. A pessoa já fica meio Não, pior receosa. é que quem põe a mão é adulto, não é criança. Pior que é verdade. Quem põe a mão é o adulto, não é a criança. Então, assim, formar público. Sim. Então, E transformar a arte em algo acessível a todos. Exatamente. Que esse que é o grande nicho da arte. Por exemplo, a gente está numa galeria aqui hoje, a gente está com um público seleto, assim, mas geralmente é porque o público em geral acha que isso é feito para um público seleto. E a gente tem que tirar isso da mente. O que eu vejo que hoje é um trabalho árduo de popularizar a arte. Sim. Mas popularizar para cima. Não que é popular. Sabe assim? Não, por exemplo, o que é uma feira de artesanato? Uma feira de artistas. Sim. É uma galeria ao ar livre, popular. A minha mãe, por exemplo, ela pintava desde criança pano de prato. Então, não é uma arte? Claro que é. E aquela que faz as rendinhas da ponta, aí ela faz, aí a tua tia que faz as rendinhas, aí uma pinta o pano de prato, aí a outra faz a rendinha e a outra vende. Culinária, até, Tudo. tipo, uma receita de vó, isso é arte. Tudo é arte. Tudo é Alguém arte. criou. Tudo é expressão Alguém viva. colocou cozinha de mau humor pra você ver, vai dar dor de barriga em quem comer. Exato. Por quê? Porque a gente Claro, vai tua transpõe energia. a nossa alma ali. Vai a tua energia. Sim. Vai a tua energia. Então eu acredito na arte nesse lugar. Nesse lugar. E quanto tipo, mais... Até se você pegar por um tom mais místico, tu pega até, tipo, que dizem que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso se reflete no ato de criar. De criar. Quando a gente cria, a gente está em comunhão com o Criador. Claro. E é sobre isso que é a arte. Aí que tá. A arte é um estado divino. Sim. Não importa o que você está criando, pode até ser esse banco. Sim. É um estado divino de criação. Quem é o maior criador? Sim. Porque é uma conexão direta. Direta com Deus. Sim. Ou com a energia, ou com a natureza, Com ou esse- com o que a pessoa acreditar. Esse sentimento, com essa não é uma quantidade, é uma qualidade que você acessa, que engloba tudo na criação. Eu acho que abre pontos importantes na gente para a gente se permitir que essa arte nos toque. Sim. Então, o teu ouvido, o teu tato, o teu paladar, os teus olhos, que são os sentidos. E aí, como a arte vai acessar esses sentidos através da música, Sim. através do teu corpo, da dança, através do apreciar a arte, através de fazer a arte, de criar. E eu acho que está ligado lá em cima. É o tocar e ser tocado. Ele disse que nós somos a semelhança dele. Então, Sim. ele nos presenteou com um pouquinho dele, que é o poder de criar Sim. e de realizar. Sim. Aí tem que ter coragem. Tudo. E não se sabotar. Sim. Porque a gente se sabota. Exato. Enquanto a gente tenta estar no controle daquilo ali, não flui. Isso é algo maior, algo que vem. É a inspiração que a gente fala. Se permitir. Sim. Você se permitir sentir, se permitir se expor, Sem medo. sem medo de ser feliz. Ou sem se importar com o que o outro vai pensar de você. O que ele Exato. vai pensar é dele, não é seu. Exato. A gente não pode viver a nossa vida se Em função vendo do pelos outro. olhos dos outros. Exatamente.
Então, como que eu vou me olhar através da minha arte? O que eu estou passando ali? Eu quero passar alguma emoção ou não? Exato. É o rabisco lá da reunião. Muitas vezes é um descobrimento para nós mesmos. Na maioria das vezes. Porque a gente começa sem saber aonde aquilo está nos levando. Sim. E quando aquela obra está completa, algo começa a fazer sentido que a gente não estava prestando atenção antes. Com certeza, com certeza. Então, assim, algumas vezes a gente acaba se diminuindo ao apreciar trabalhos muito geniais. E se comparando. E a gente fala, eu tenho muito que aprender ainda. Mas é isso, a gente saber o nosso lugar. Sim. Tá, mas o que eu sei fazer, ele não sabe fazer. Ou pra ele não é importante fazer o que eu faço. Cada um é único. A gente é único. Então não adianta tu falar assim, eu quero ser igual àquela pessoa, senão tu não vai exercer essa preciosidade que é... O máximo é você espelhar uma pessoa e tê-la como um exemplo e uma bússola. Falar, pô, eu quero chegar onde esse cara chegou, mas não é inveja, é admiração. Sim. Então, eu tenho, com o Thiago, essa experiência dele, criança, ter ido a um espetáculo, assistido um artista que chamou a atenção dele, e ele falou, mãe, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara. Ah, que legal. E ele passou num teste que o cara era o ator principal. E ele pulava dessa altura, mãe, eu vou trabalhar com Tomura, mãe. E o Thiago fez Miss Saigon com 19 anos. Sim, lá. Um dia, esse rapaz, o diretor lá americano, escolheu o Thiago para ser o substituto do cara. O cara precisou sair do espetáculo, o Thiago substituiu o Tomura. Ele fez o personagem principal no lugar do Tomura. E aí, toda vez que eu encontrava o Tomura, eu agradecia. Obrigado por você ser o norte do meu filho. Sim. Né? Então, também é legal você olhar um trabalho e falar, meu, isso aqui é muito bom. Será que eu chego lá? Será que eu quero chegar lá? E por que eu quero chegar lá? O que desperta em mim para eu querer chegar lá? Quero fama? Sei, para mim o prazer tá na hora que eu tô fazendo. É sobre isso. Eu sou artista também, eu fiquei anos sem produzir, eu voltei a trabalhar com arte agora. Não voltei a produzir, mas eu tô com vontade novamente, porque é uma coisa pessoal. Sabe o que é bom? Anda com um caderninho. Um sketchbook. Ou você... na mão livre, computador, essas coisas, não é muito pra mim. Eu gosto de rabiscar. Sentir o controle do traço. Isso, de rabiscar. Então, às vezes eu tenho um bloquinho, sai umas coisas legais. Sim. Tem coisas... De repente sai trabalhos incríveis quando você menos espera. Sim, e essa coisa de pegar às vezes, um rabisco e falar isso aqui é uma ideia pra uma obra. Porque isso surgiu. Eu, pelo menos, tinha muito essa coisa de falar, todo desenho que eu fizer tem que ser uma grande arte final. Isso não existe. Tudo é estudo. Leonardo da Vinci fazia estudo, todos os grandes artistas faziam estudo. E é justamente sobre não se prender ao... O que é a vida? Tentativa e erro. E acerto. Sim, mas até você acertar, você vai errar um pouquinho, né? Raríssimo, às vezes. Você vai caminhar ali ao longo da história, vai errar um bocadinho até aprender o certo. E a arte é isso, é tentativa e erro. Às vezes você vai, pum, saiu. Às vezes você fica lá com uma... Que seria da vida de um desenho se não existisse borracha? É verdade. Né? E acho que é esse caminho. Muitas vezes a gente não precisa nem de borracha, a gente só faz por cima. Às vezes, aquele traço errado, um exercício... É que nem a gente reescreve o nosso presente independente do nosso passado. Um exercício que eu gosto muito de fazer com meus netos, eles rabiscam e aí eu crio em cima da arte deles. Sim, isso do é muito rabisco legal. Deles. Porque, tipo, vem fazer com a vovó. Sim, e aí... desde criança eles já integram nesse entendimento deles que não existe essa coisa de arte de bonito e feio. É algo que toca ou não. É algo sempre que tenho a oportunidade de estar junto de pessoas que convivem com criança ou pais, nunca tire a arte do seu filho. Sim. Porque o nosso sistema educacional é errado. Porque quando a criança aprende a escrever, tiram a arte dela. Sim. Você não pega um moleque na 5ª série, na 8ª série, no colegial, tendo aula de artes. Não tem
São raras escolas eu tive que até a oitava série, mas era uma coisa muito mal vista até pelos próprios alunos. Porque tinha um ou outro que tinha talento. Que tinha aquele, desenha bonito. E esse era a estrelinha da sala de aula. E os outros falavam assim, eu não sei desenhar, não vou nem tentar. Então era uma mas coisa se você tem um bom mesmo. professor, falar, não, essa aqui é a sua expressão. É o teu jeito. O dele é daquele jeito, mas o seu é desse. E depois você vai ver beleza no teu traço. Sim. Vai encontrar e refinar o olhar. Você não precisa saber fazer, mas você gostou do trabalho? Pô, olha que legal que ele sabe fazer. Valoriza o trabalho do seu amigo, porque você é bom em matemática, ele não é. Teve até um projeto, assim. Não é? Eu fiz artes visuais, eu não cheguei a me formar, mas eu cheguei a trabalhar ali com essa temática da didática, assim mesmo. E na minha cidade, que é Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, no interior, eles fizeram um projeto que é o pessoal que já estava fazendo estágio nas escolas ali primárias, pegaram os desenhos das crianças todos e colocaram no museu. E as crianças foram lá e visitaram. E imagina, o que não é para essa criança ir no museu? Aí tá vendo dentro do museu as coisas antigas, aquelas coisas, de repente tá o quadro dele lá. Aí tá o do amiguinho. Aí tem gente olhando, ele vai ficar olhando, tem gente lá observando e admirando e é o trabalho interessante que dele. não pegaram os melhores, eles pegaram todos são iguais. Todos. É um coletivo. Todos. É bom. Que legal, que trabalho legal. Sim. E continuam fazendo arte, continuam observando. Não precisa gostar, mas você só vai saber se você gosta se você se presentear com a oportunidade de apreciar, de conhecer a arte. O ser humano, ele nasceu com uma mente muito resistente a coisas que a gente não está acostumado. Então, muitas vezes, a gente tem que se expor a alguma coisa que a gente acha que a gente não gosta para descobrir que a gente gosta. Só que isso é difícil. Não, tudo bem. Tem hora que a gente não precisa comer jiló para dizer que não gosta de jiló. Exato. Né? Então, assim, a experimentação, e se a gente permite isso desde criança, vira um hábito, né? Com a música, o seu filho ouvir boas músicas, teu pai roqueiro, o moleque vai ser roqueiro. Então, qual é o acesso que você vai dar a essa expressão artística, vamos dizer assim? Sim. E o desenho é uma baita expressão artística. É a primeira expressão do ser humano. Sim. Tá lá nos Homens da Caverna, né? Que deixaram uma história ali pra gente, uma documentação. E a mãozinha impressa na parede. Né? São o rito de passagem. Exatamente. O que é você pegar, desenhar a sua mão e dar para uma criança? O que ela vai criar com aquela sua mão? Qual a carinha que ela vai fazer? Ela vai fazer os dedinhos com carinha? Ela vai fazer o seu dedo é um cabelo? O que ela vai fazer com aquilo? Aí manda ela fazer com a dela. Eu tenho uma menina que eu conheci em uma das minhas exposições e ela pediu a minha mão e quis desenhar na minha mão e me deu de presente. Aí eu falei, que legal! Aí eu chamei a mãe dela, falei, investe. Ó, tá aqui o meu contato, daqui 10 anos eu quero ver o que ela fez. Sim. Quero ver o que ela fez. Não pare de fazer, continue fazendo. Isso é muito difícil. E é importante. É importante. Sim. Então, assim, aniversário do meu neto, teve um ano que a gente foi muito maluco e fez um aniversário de música. Todos os instrumentos que você pode imaginar tinha dentro da minha casa. Os vizinhos não reclamaram? Teatro, não, o vizinho era minha irmã. Então, botamos um palco. Tinha todo o processo de iluminação. A gente era de teatro, não sabe fazer uma boa luz. Não tem lá um bom DJ e tal. E um pai virou e falou, como é que a senhora aguenta esse barulho? Eu falei... Não é barulho. Nós somos artistas. Ele cresceu na coxinha do show do tio. O tio cresceu num teatro. Então, isso é barulho? Pro senhor é barulho, o senhor não está acostumado. Mas ele está descobrindo o tambor, está descobrindo a flauta, está descobrindo coisas que podem ser interessantes, porque ele só vai gostar se você der acesso para ele. Mas isso é como tudo. O quanto que a gente não se permitiu fazer por achar que estava incomodando alguém? Pois é. Sabe como eu tirei o medo da minha neta de dentista? Como? Ela foi comigo
no dentista. Eu tratei o dente com ela sentada, olhando o que a mulher tava fazendo na minha boca. E de boa ali, a vovó conversando, e ela bem, tem maior medo de ir no dentista. E nunca vai ter. Sim. Porque ela viu que não é um bicho de 7 cabeças. A gente falou um pouco agora sobre isso, mas para o público em geral conhecer um pouco mais sobre a tua trajetória. Isso aqui sou eu. Altos e Aqui é baixos. o lugar onde eu me recuso a estar. Sim. Aqui é o lugar onde eu me recuso a estar. Mas é aquela coisa que a gente conversou mais cedo, que de vez em quando a gente sempre cai, mas a gente tem que tomar o impulso no fundo para voltar. Tem que ter a coragem de voltar. Sim. Uma... Porque ninguém vive de extremos. Olha, nem todo mundo está sempre feliz, nem todo mundo está sempre triste. Sim. E o grande desafio da vida justamente é viver nesse interlúdio que seria essa paz. Exatamente, ter a coragem de não... Porque normalmente quando você está deprimido, ou acontece uma coisa muito grave, a tendência é você entrar para dentro de você Sim. e ficar lá. E às vezes essa dor é tão grande que as pessoas se matam. Sim. Depressões Que elas terríveis. estão lá no fundo, que elas não lembram mais que existe tudo isso. Não tem força e acho que não vai sair. Sim. E aí é muito louco, porque quando eu criei essa obra, foi mais ou menos quando que aconteceu as coisas e tal, e eu tava montando uma exposição num shopping. Sim. No Cidade de São Paulo, ali na Paulista. Depois eu vejo. E aí eu montei numa vitrine essa obra. Sim. E essa plotagem ele ia no chão a vitrine inteira, e aí esse buraco era enorme, e aí os acrílicos saíam e tal. Só que tinha uma loja do lado com um letreiro muito forte que projetava na vitrine e ninguém via a minha obra. Sim. E aí eu de longe falava, caramba, não sei o que, fui embora pra casa. Pô, será que eu mudo a instalação, faço na outra vitrine, não sei o que e tal. Aí um dia eu tô chegando, eu parei, falei, tá tudo certo. Sabe qual era a loja? Qual? Uma loja de brinquedo, que tem como símbolo um solzinho sorrindo. Pois é. E aí, que é a ReHap. E aí, o sol tava aqui, ó, iluminando a minha vida. Sim. Coincidência? Não. Não sei. E ela Não já sei. era assim naquela época? Ela era assim, só não tava nessa estrutura. Sim. Ela era no chão, na vitrine. Sim. Né? A gente fez um piso falso para conseguir tirar Pra dar essa impressão de pra dar essa de abismo. impressão de abismo, entendeu? Só que ela era maior numa vitrine, e aí isso trançava para tudo quanto era lado. Sim. E essa sensação. Ai, porque ela não te causa a agonia da dor, te causa falar, caramba, dá pra sair. Exato. E esse Eu consigo contraponto sair. desse símbolo da ReHap na frente, que esse sol, e aí, uma loja de criança, que é a alegria. Não, o sol iluminando sua vida. Exato, é uma Porque metalinguagem claríssima. Exatamente, foi isso que eu enxerguei, que eu senti na hora. Sim. Pô, que coisa, tá atrapalhando, mas eu não esperava o que era, eu não tinha prestado atenção o que é que tava projetando na minha vitrine. E isso é muitas E vezes aí eu precisei vir da como rua a gente e não olhar. consegue ver quando a gente tá Na maioria das vezes. sobre isso. Na maioria das vezes. Então, descobri, eu conheço esse lugar e aqui eu não fico. Então, aí eu Esse criei grande essa obra. é quase um reflexo de como os grandes problemas da nossa vida se resolvem quando a gente afasta o olhar. Porque, visto da primeira pessoa, a tempestade num copo d'água parece um furacão. Mas quando a gente afasta e começa a tentar enxergar como se a gente fosse falar um conselho para alguém que a gente está vendo de fora. Exatamente. Só que se desvencilhar dessa visão egóica, assim, sou eu, desse ponto de vista teu, Sim. e tu afasta um pouco e tu percebe que muitas vezes a gente tá fazendo Às vezes não, às vezes você birra precisa, mesmo. Às vezes você tá pertinho para ver o traço. Sim. Para prestar atenção no dom do artista.
Mas às vezes tem obra que você só vai entender e enxergar ela Sim. de longe. A vida é um jogo de lente. Vai e volta. E a vida também é isso. A vida também é o sou eu, esse ciclo. Sim. O que eu sou, mas o que a pessoa vê de mim. Eu sou mais do que isso. Me permito mostrar para as pessoas que eu tenho outras facetas. Aí com mais intimidade eu vou mostrar os meus sentimentos, as minhas emoções. Aí no momento você libera isso para o universo. Sim. O seu eu para o universo. E aí começa de novo o ciclo. Sim, a E roda de esse eu samsara. sou eu. Só que esse sou eu não é assim, Thiago. O sou eu é você. Somos todos nós. O eu sou. Exatamente. Não quis ser tão prepotente de falar eu sou. Mas eu entendi. Né? Essa filosofia. Mas é essa a intenção. Sou eu ali. Eu sou a... Somos nós. Sim. Sou os... Todo mundo se conecta através de um somos arte. ponto. Nós somos arte. Sim. E essa é um grande mecanismo de união. Eu criei um dia uma história com uma pessoa importante, quando ela veio falar da chuva, isso veio Sim. pra mim, com um tio, irmão da minha mãe. A gente estava no sítio dele e ele acordou a meninada toda pra alguma coisa. Acorda, cavalo de vagabundo, a senhora tá dormindo, isso aqui é coisa de tio, né? E aí ele colocou a gente na porta da cozinha e abriu a porta e falou, pô, passei a noite trabalhando. E ele mostrou o nascer do sol. Sim. E aí, ele é o tio que pinta o céu cor-de-rosa. E ele queria mostrar essa visão pra vocês. E foi a primeira vez que eu vi o sol. Pai, 1000 anos depois, eu tive a oportunidade de fazer isso com um neto, com um filho, porque eu esperei o sol nascer, acordei todo mundo e abri a janela. Virou um rito de A passagem. minha filha mais nova. Aí a gente foi pra casa desse meu tio. Eu falei, tio, você pintou mais um céu cor-de-rosa hoje? No coração Aí de cada ela um delas. sentou no colo dele e falou, não, eu fui lá pintar, eu tenho um pincel mágico, não sei o quê. E eu criei uma escultura que daí vem o curso de solda, Sim. que eu tenho um terraço que dá pro pôr do sol. E eu vou fazer meu tio ali pintando o céu todo dia pra mim. E eternizar isso. E eternizar Já tá eternizado isso. pra ti. Pra mim, toda vez que eu vou ver um nascer do sol ou ver um pôr do sol e vou apreciar Sim. a obra de Deus, teve um cara fantástico que me ensinou a olhar. Todo mundo tem alguém assim na vida, né? Que bom quando a gente tem, Sim. né? E eu acho que a nossa função como artista também é instigar isso. Sim. Trazer uma pessoa aqui que vai falar, eu não gosto disso aqui, artista é mas ser isso aqui essa é ponte legal. mesmo. Ou, olha aquele lá que legal. O que você vai gostar? O que vai te tocar? E a arte é por aí. Exato, é muito individual. E também é coletivo, mas Também é. muitas vezes, assim, alguns artistas eles falam assim, eu que tentei passar isso e a pessoa entendeu outra coisa. Só que cada obra fala especificamente com cada Não, um. E cada... a obra é do artista enquanto tá dentro dele. Sim, A hora que ele fez, não é mais dele. sim. Não é mais dele. Isso aqui não é mais meu. É de quem aprecia. Isso aqui Sim. não é mais meu. Se você vai levar pra tua casa ou não, mas ele tá aqui pra você ver. Eu sempre pra lembro- você dar a tua percepção. Eu sempre lembro A tua emoção. de uma frase de um artista, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas perguntaram pra ele assim, como é que tu sabe que tua obra tá pronta? Ele fala assim, nunca tá pronta. Nunca tá. Eu só paro de trabalhar nela. Exatamente, exatamente. Então, se deixar, eu vou ficar o dia inteiro traçando coisa aqui. Sim. Aí eu vou achar legal emendar mais aqui um no outro. Você tá sempre criando. A gente Sim. também, como artista, tem que saber a hora de parar. Sim. E essa é uma É o mais coisa que a gente difícil. aprende com a experiência, né? Ah, sim. Mas tudo na vida tem um começo, meio e um fim. E se permitir, porque às vezes tu vai ficar 5 anos nessa tela aqui e de repente tu vai querer mudar essa coisa. Não, e você não gostou? Joga fora. Exato, faz de por novo. cima.
pinta de branco, pinta, faz de novo, entendeu? Aquilo que a gente falou. Errar é humano, faz parte do processo, o aprendizado, do erro e do acerto, da tentativa. Tem hora que você vai errar, tem hora que você vai acertar. O acerto são várias tentativas de erro para você chegar no acerto. Então, errar é humano e às vezes é necessário. Sim. Aquele traço torto vai fazer toda a diferença na tua obra. É a jornada, não o destino final. Então a gente aprende muito com esse erro. Eu sou muito chata. Se você olhar, eu com reta, eu fico ali horas ali, ó. E passa, e faz. Mas isso é uma coisa da minha personalidade. Sim. De querer essa perfeição. Claro, não consigo, mas é essa busca. eu tento. Eu busco isso.